Bem-vindo a um mundo de terror, onde a punição para o crime era nada menos que execuções bárbaras medievais, que iam desde o rasgador de seios até o divisor de joelhos. Esses métodos brutais eram destinados a dissuadir criminosos, mas nem sempre eram bem-sucedidos. Na verdade, as pessoas ainda cometiam crimes e sofriam consequências terríveis. Este é um tom antigo. Inscreva-se gentilmente. No entanto, antes de prosseguir, seja avisado de que as informações são muito gráficas e perturbadoras. A cama de Judas, também conhecida como cadeira de Judas, era um design italiano tão cruel que um prisioneiro seria abaixado sobre o assento em forma de pirâmide usando cordas, e a ponta da pirâmide seria inserida no ânus ou vagina. O orifício seria esticado e submetido a uma grande pressão, causando danos duradouros. Em muitos casos, a pessoa morria devido a lacerações nos tecidos musculares, que se tornavam infectadas ao longo do tempo. Pesos eram adicionados para aumentar o impacto, frequentemente levando à morte por empalamento. Outro método cruel era o chamado espanhol donkey, ou cavalo de madeira. As vítimas tinham que se sentar no cavalo triangular e colocar todo o peso em sua virilha, que repousava no ponto angular de serra da tortura. Isso era uma maneira de matar alguém cortando-o ao meio, seja longitudinal ou transversalmente pelo meio de seu corpo. Outro dispositivo horrendo era o par de angústia, usado durante a Idade Média para punir mulheres acusadas de provocar abortos. Também era usado para punir pessoas que mentiam, falavam mal de Deus ou eram gays. O dispositivo era inserido em um dos orifícios do prisioneiro, a vagina para mulheres, o ânus para gays e a boca para mentirosos e blasfemos, sendo também chamado de par de sufocamento. O dispositivo tinha 4 folhas de metal que se afastavam lentamente conforme o parafuso superior era girado pelo torturador. A roda de quebra, também chamada de roda de Catarina, era uma ferramenta de tortura usada para matar e torturar prisioneiros condenados à morte em público. Geralmente, parecia uma grande roda de carroça com raios que se estendiam em todas as direções. Os criminosos eram amarrados à roda e tinham seus braços e pernas espancados com um bastão ou cajado de ferro. Como havia buracos na roda, os braços podiam ceder e quebrar. Alarmantemente, a pessoa poderia viver vários dias antes de morrer devido aos ferimentos. Outro método era a cadeira de ferro, amplamente utilizada durante a Idade Média. A vítima sentava-se na cadeira, que possuía centenas de pontas afiadas, e então as restrições de ferro eram lentamente apertadas, fincando as pontas profundamente na pele. Isso poderia continuar por horas ou mesmo dias, e a perda de sangue era mantida no mínimo porque as pontas não perfuravam órgãos críticos. A cadeira de ferro frequentemente era usada como uma forma de tortura psicológica, forçando as vítimas a assistir a outros prisioneiros sendo espancados com a cadeira. O esmagador de cabeça é autoexplicativo. A cabeça é lentamente esmagada pelo dispositivo, que é basicamente uma prensa para a cabeça. Mesmo que o torturador parasse antes da morte da pessoa, os músculos e a estrutura do rosto ficariam danificados permanentemente. Houve também métodos envolvendo ratos para abusar de pessoas. Uma maneira comum de escapar era forçar um rato faminto através do corpo da vítima, normalmente pelos intestinos. Havia várias maneiras de fazer isso, mas geralmente os prisioneiros precisavam ser totalmente contidos e amarrados ao chão ou a algo plano. Em seguida, um rato era colocado no estômago e coberto com um recipiente de metal que era aquecido lentamente. O rato começava a procurar uma saída, o que significava atravessar o corpo da vítima, levando a uma morte dolorosa e horrível. A tortura do caixão era um dos piores métodos de tortura durante a Idade Média.
Os suspeitos eram colocados em um caixão gradeado que os impedia de se mover. O tempo que ficavam dependia do crime. Por exemplo, a difamação era um crime que poderia levar à morte. As pessoas irritadas muitas vezes zombavam e machucavam as vítimas, exibindo-as para que todos vissem. O rasgamento de seios era usado principalmente em mulheres suspeitas de adultério, autoaborto, heresia, blasfêmia ou bruxaria. Também era conhecido como aranha de ferro. Era usado para interrogar pessoas. O dispositivo de tortura, muitas vezes aquecido, tinha 4 garras usadas para arrancar lentamente e dolorosamente os seios. O instrumento era fixado a um dos seios da mulher, e seus filhos, às vezes, se sujavam de sangue. Se a mulher não morresse, ficaria marcada pelo resto da vida. O divisor de joelhos era um dispositivo popular durante a Inquisição. Consistia em 2 blocos de madeira afiados, colocados à frente e atrás do joelho, mantidos juntos por 2 grandes parafusos que podiam ser girados para aproximá-los, quebrando o joelho por baixo. Os picos nos blocos variavam de 3 a 20, e o número muitas vezes dependia do crime e da posição do prisioneiro. Esperamos que tenha gostado deste vídeo. Inscreva-se no canal se você é um viciado em história e, por favor, nos diga sobre quais pessoas ou períodos de tempo devemos falar nesta série. Assista também a este outro vídeo.